Lição número 1489. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aska salatan wa atammu taslim wa ba'd. باب الصفوف بين السواري. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان أن يحيى بن هاني أن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنهم يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos abordado de forma minuciosa os ahadis relacionados à fila ou às filas durante a oração, falamos de endireitar as fileiras no salat, da sua importância. Hoje vamos falar um capítulo que não foge daquilo que falamos nas duas lições passadas, que é relacionado às filas de oração, os sufuf, os sof, entre os pilares. Será permitido fazer salat e na fila ter um pilar que corta a fila e continua, e depois encontrar até o outro pilar? Nós sabemos que o teto é suportado por pilares. Há vezes em que o masjid tem vários pilares no meio e esses pilares atravessam as filas. Será isso permitido? Será fazer salat nessas filas permissíveis? Ou quais são as alternativas quando estivermos diante de uma situação similar? Temos aqui o hadith que foi narrado por Abdul Hamid ibn Mahmud. Ele diz que Salleitu ma Anas radiyallahu anhu. Eu rezei, efetuei o salatul Jumu'ah junto com Anas bin Malik radiyallahu anhu. Fadufina ila sawari. Fomos empurrados para os pilares devido à multidão de pessoas. Fataqaddamna wa ta'akharna. Por causa disso, não é? Estivemos um pouco para frente ou um pouco para trás, não é? Por causa da enchente. فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radiyallahu anhu diz: nós costumávamos evitar isso, não é? Colocar uma fila entre os pilares durante o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, estas palavras de Anas bin Malik radiyallahu anhu, ou por outra, este hadith mostra, não é, que efetuar salat, rezar entre os pilares, na fila, ter um pilar que corta a fila, é desaprovado. Portanto, explicando a razão desta desaprovação, Abu Bakr ibn al-Arabi, um grande alim, não é, explica e diz que isso se deveu à quebra da fila. Não é? Esta proibição é por causa da quebra deste saf, ou o facto, não é, de ser um local, aplicando aqui o hadith no tempo, ser um local onde as sandálias eram geralmente colocadas quando as pessoas fizessem o salat. Nós vamos encontrar ainda a posição de Imam Ahmad, assim como Ishaq ibn Rahawayhi, que afirmam que a desaprovação, ou por outra, que é desaprovado, não é, colocar uma fila de oração do salat entre pilares. Portanto, de forma clara, de forma direta, não é, como literalista, é desaprovado esta ação, conforme aqui a negação de Anas radiyallahu anhu. Enquanto que Imam Abu Hanifa, assim como Imam Shafi, rahimahumallah, permitem que há permissão de fazer salat entre pilares, argumentando pelo facto do profeta sallallahu alaihi wasallam ter efetuado o salat entre dois pilares no Kaaba. Dentro do Kaaba, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat entre dois pilares. Mas nós vemos que alguns eruditos, não é, são da opinião de que é proibido efetuar o salat em congregação entre os pilares. E esta
este argumento que Imam Shafi, assim como Imam Abu Hanifa apresentam, é relacionado a uma oração facultativa. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat dentro do Kaaba, entre dois pilares, sim, mas tratava de um salat facultativo. Mas o que estamos aqui a falar? Estamos a falar do salat obrigatório. Portanto, é unânime e é consensual. Se esta fila estiver entre os pilares por necessidade ou por causa da enchente no masjid e não existir outra alternativa, não há nenhum impedimento. Mas existindo alternativa, nada pode cortar o saf deverá estar um pouco mais para trás, de forma que este pilar não corte a fila. Portanto, a fila deve ser contínua, nada pode impedir. O que foi aqui mencionado é por circunstância de necessidade, e os álimos, os sábios, mutaakhirin, que vieram até depois, também são unânimes quanto a esta questão, que existir um pilar no meio do saf, que corta o saf, onde a pessoa vai estar do outro lado do pilar, sem razão válida, é desaprovado. Mas por necessidade, existindo uma necessidade extrema, seja por enchente, seja por masjid ser pequeno, aí estamos diante de uma exceção. E ficou claro aqui também a desaprovação da Anas radiallahu anhu quanto à questão de existir um pilar que corta a fila ou que corta o saf no salat em congregação. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq e compreensão aqui deste hadith, que era a recomendação, ou por outra, Anas radiallahu anhu, ao mencionar este hadith, fala que nós evitávamos isso até no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.